Amanda Doss tinha apenas 34 anos em 2011. Ela estava em casa na tarde de 11 de maio de 2011, junto com seus 2 filhos e um amigo, quando de repente, alguém empunhando uma faca desferiu contra a família e então fugiu do local do crime. Minutos depois, a casa foi consumida pelas chamas, destruindo quase todas as evidências deixadas pelo criminoso insensível. Quando os detetives e investigadores chegaram ao local do crime, a fumaça já havia se dissipado, mas o verdadeiro mistério apenas começava. Quem seria capaz de fazer algo assim com uma família tão inocente? A polícia logo descobriria que a verdade era muito mais estranha do que a ficção, e levou apenas cerca de 3 meses para eles desvendarem este crime impiedoso, após um suspeito fazer uma confissão surpreendente. Amanda Doss nasceu em Muskogee, Oklahoma, em agosto de 1976. Muskogee está localizada logo fora de Tulsa, Oklahoma, e abriga cerca de 36 mil pessoas a partir de 2020. Não há nada particularmente interessante sobre Muskogee. É uma cidade bastante comum, cheia de pessoas comuns fazendo o seu melhor na vida, e Amanda certamente se encaixa nessa descrição. Amanda mudou-se em certo ponto, decidindo morar em Texarkana, Texas, uma cidade fronteiriça com Arkansas. Amanda se mudou para Redwater, Texas, uma pequena área suburbana de Texarkana, com 853 pessoas. Não sabemos muita coisa sobre a vida pessoal de Amanda, mas sabemos que ela deve ter se casado em algum momento, já que seu nome de solteira é listado como Pruitt, em vez de Doss. Amanda deu à luz seu primeiro filho, Guinevere, em agosto de 1999. Gwen era uma criança maravilhosa e frequentou a escola secundária Redwater durante seu crescimento. Ela era uma escoteira ativa e uma ótima criança. Gwen era lembrada por ser uma menina altruísta que sempre se preocupava com os outros. Quando tinha apenas 9 anos, ela decidiu doar todo o seu dinheiro de aniversário e Natal, incluindo seus presentes, para um orfanato local. Todos os meses daquele ano, Gwen e Amanda assavam bolos e levavam presentes e sorvete para as crianças aniversariantes do mês. 4 anos após o nascimento de Gwen, Amanda deu à luz seu segundo filho, Texas. Texas nasceu em maio de 2003 e, como sua irmã, era lembrado por ser um ótimo garoto em todos os aspectos. Assim como sua irmã, Texas ingressou nos escoteiros e estudou no distrito escolar de Redwater. Amanda e seus 2 filhos eram conhecidos por serem uma família feliz, onde todos se davam bem. Mas nenhuma quantidade de felicidade poderia salvar a família da tragédia iminente que estava prestes a acontecer. Uma que destruiria sua noção de segurança e deixaria para trás nada além de cinzas e escombros. Era 11 de maio de 2011. Amanda, Gwen e Texas haviam se acomodado em sua casa para a noite, seguindo suas rotinas noturnas habituais de jantar, tomar banho, assistir televisão e eventualmente se preparar para dormir. Mas a série de eventos desta noite seria muito diferente. Eram por volta das 3 da manhã. De acordo com o Texarkana Gazette, as crianças já estavam na cama, porém Amanda aparentemente ainda não havia dormido. Alguém bateu na porta da frente da família às 3 da manhã. Amanda foi até a porta e foi recebida pela jovem Rachel Pittman, de 17 anos. Rachel, uma antiga amiga da família, costumava cuidar das 2 crianças e era sempre recebida de braços abertos por Amanda em sua casa. Rachel era vista pelas crianças Doss como uma irmã mais velha. Mas infelizmente para a família, essa visita seria muito diferente das muitas outras vezes que Rachel havia passado por lá. Com o tempo, Rachel e Amanda ficaram amigas da mulher que nunca teve seu nome revelado pela polícia ou mídia. Ela só é referida como a mulher, então eu acho que a polícia escolheu mantê-la anônima por algum motivo. Para fins da história, vamos nos referir a ela como Tânia, apenas para facilitar o entendimento. Não está claro qual era a relação de Tânia com Rachel, mas sabemos que Tânia era adulta enquanto Rachel tinha apenas 17 anos. Tânia havia se mudado para outro estado havia cerca de 6 meses, mas mantinha contato constante com Rachel. Relatórios indicam que Tânia já morou perto de Rachel e da família Doss, supostamente a apenas algumas casas de distância no mesmo bairro.
Tanya, Rachel e Amanda Doss eram conhecidas por serem amigas próximas, ou no mínimo vizinhas próximas. Elas frequentemente se reuniam na casa de Amanda Doss, compartilhando bebidas, histórias e sendo amigáveis entre si. Porém, não demorou para a escuridão começar a se infiltrar. Rachel era vista pela maioria como uma adolescente típica. Mas à medida que ela crescia, começou a mostrar sinais de ser um pouco incomum, por assim dizer. Digo isso porque, segundo Rachel, ela acreditava que Tanya queria acabar com a vida de Amanda. Mas Tanya afirma que nunca sugeriu algo do tipo, nem tinha más intenções em relação a Amanda. Elas se entendiam e apreciavam a companhia mútua. Mas para Rachel, a mensagem era clara. Voltando à noite de 11 de maio, Rachel chegou à casa de Amanda por volta das 3 horas. Após Amanda convidá-la para entrar, as duas sentaram e conversaram por um tempo sobre diversos assuntos. Apesar da grande diferença de idade, Amanda e Rachel eram grandes amigas e frequentemente confiavam uma na outra. Mas este encontro seria diferente de tudo que Amanda poderia ter esperado. Após conversarem por um tempo, Rachel levantou-se e caminhou em direção à porta, sugerindo a Amanda que estava pronta para partir. Mas assim que ela chegou à porta, Rachel pegou uma faca que estava escondida na cintura de suas calças, virou-se e correu em direção a Amanda. Ela acabou com a vida de Amanda em segundos, mas durante a luta, Gwen e Texas acordaram. Para ser completamente franco com você, os detalhes de como as coisas se desenrolaram a partir deste ponto não são muito claros, mas parece que Gwen sabia que algo estava errado e fugiu com medo. Porém, em vez de chamar a polícia, Gwen telefonou para seus avós. A ligação confundiu muito os avós, pois Gwen parece não ter dito nada compreensível. Tudo o que seus avós ouviram foram gritos e berros ao fundo da ligação, seguidos por Gwen gritando por sua mãe. Como bons avós, eles calçaram os sapatos, entraram no carro e dirigiram rapidamente para a casa dos Dolls. Conforme se aproximavam da casa, ficaram boquiabertos, não podiam crer no que viam. A casa inteira estava em chamas, e eles sabiam que sua filha e 2 netos estavam presos lá dentro. Eles jogaram o carro na entrada e, sem um segundo de hesitação, saíram do carro e correram direto para o prédio em chamas. Eles acharam Gwen no chão e a resgataram do fogo. Ao fazer isso, ambos os avós sofreram queimaduras graves e foram internados no hospital. Apesar de tirarem Gwen do incêndio, não conseguiram encontrar Amanda ou Texas. Com o aumento do fogo, foram obrigados a admitir que ambos estavam desaparecidos. Os paramédicos chegaram ao local pouco depois. Os avós foram tratados e hospitalizados, mas quando os paramédicos verificaram Gwen, perceberam que era tarde demais e ela já havia falecido. O incêndio persistiu por horas, e somente no dia seguinte o corpo de bombeiros conseguiu extingui-lo, permitindo que os investigadores examinassem o local e tentassem determinar o ocorrido. A princípio, os detetives suspeitavam que uma tomada elétrica com defeito, uma das principais causas de incêndios residenciais, teria provocado o incêndio. Mas quando eles recuperaram os restos carbonizados da família Doss dos escombros, eles perceberam que o que haviam encontrado era algo muito pior. Enquanto a polícia fazia o seu melhor para juntar as evidências da cena do incêndio, eles rapidamente perceberam que as coisas simplesmente não estavam somando. Quando os especialistas em incêndios começaram a analisar o incidente, eles descobriram que algum tipo de acelerante havia sido usado. Pior ainda, o corpo de Amanda parecia ter sido onde o incêndio começou. Para a polícia, isso significava uma coisa: o incêndio não foi causado por um curto-circuito elétrico. Pelo contrário, foi iniciado de propósito e os detetives suspeitaram que foi para encobrir provas de um homicídio. A polícia marcou entrevistas com a mídia local, divulgou as descobertas e ofereceu uma recompensa de mais de $40 mil por informações que levassem à prisão do autor do crime. Apesar da generosa recompensa, a polícia nunca recebeu dicas que levassem à captura do suspeito. Eles passaram semanas vasculhando minuciosamente cada centímetro da propriedade em busca de pistas. Mas eles repetidamente saíam de mãos vazias. No entanto, após cerca de 3 semanas de busca, uma dica foi recebida de uma mulher que morava na Califórnia. A mulher, que nunca foi identificada, foi muito direta em suas declarações. Ela afirmou que sabia com certeza que Rachel Pittman, a babá de 17 anos, estava por trás do assassinato.
Agora não sabemos por que ela acreditava nisso ou por que estava tão certa disso. Apesar disso, a polícia não considerou a dica seriamente. Muitos podem ser rápidos em culpar os investigadores por esse fato. Mas na realidade, você tem que admitir que a dica parece bastante estranha. Afinal, Rachel era uma criança e uma amiga próxima da família. Mas, acima de tudo, como alguém na Califórnia teria informações tão relevantes sobre um crime cometido no Texas? Conforme as semanas passavam, a polícia seguiu quase todas as pistas recebidas, mas nunca conseguiram falar com a Rachel. A dica foi considerada de baixa prioridade pelos oficiais, que sentiram que poderiam ser mais úteis investigando outros suspeitos. A polícia levaria 3 meses para se aproximar da localização do responsável por este desastre. Durante esse tempo, outros $100 mil foram adicionados à recompensa por informações. E logo receberiam uma ligação que mudou tudo. Conforme os meses passavam, a consciência de Rachel parecia alcançá-la. O passado sempre alcança Rachel, e a culpa estava se tornando insuportável para ela. Um dia, Rachel estava na casa de sua mãe. A mãe percebeu que algo estava incomodando Rachel, mas não sabemos os detalhes da conversa delas. Depois de conversarem por alguns minutos, Rachel finalmente se abriu e confessou tudo para sua mãe. Rachel confessou abertamente o crime, mas é aqui que as coisas ficam incríveis. O instinto de uma mãe é quase sempre proteger seus filhos, mas neste caso, a mãe de Rachel não pôde fazer tal coisa. Ela sabia da gravidade da situação e, sem hesitação, chamou a polícia. O policial que atendeu a ligação lembra que a mãe de Rachel estava cheia de tristeza, soluçando ao revelar a confissão da filha. Curiosamente, enviar uma dica como essa teria tornado a mãe de Rachel elegível para receber a recompensa de $140 mil que havia sido estabelecida, mas ela recusou o dinheiro. Agora, eu não sei nada sobre o tipo de pessoa que a mãe de Rachel é, mas esse ato sozinho prova que ela deve ter sido uma pessoa de caráter. É muito dinheiro para recusar. Logo, os detetives chegaram e Rachel se entregou à polícia sem resistência. Mas é o que ela revelou à polícia depois do fato que realmente diferencia este caso, porque pegou os investigadores de surpresa e revelou um aspecto totalmente novo da história que ninguém esperava. Sob custódia policial, Rachel confessou tudo, revelando cada detalhe sobre o que aconteceu naquele dia em 2011. Ela explicou que tinha estado a conversar com a Tanya e que a Tanya lhe tinha pedido para acabar com a vida da Amanda. Mais especificamente, Rachel afirmou que Tanya pediu para ela acabar com a vida de Amanda, mas que ela deveria fazer isso quando as crianças não estivessem em casa, pois não haveria necessidade de elas se envolverem no crime. Rachel afirma que o pedido de Tanya soou urgente, e quanto mais elas conversavam, mais Rachel sentia que este crime era uma situação de agora ou nunca. Assim, ela decidiu seguir em frente com o crime sem esperar que as crianças saíssem, resultando na perda de toda a família. Embora isso explique boa parte da história, não explica um detalhe importante. Se Rachel apenas acabou com a vida da família, então como começou um incêndio? Bem, todo o crime foi premeditado do começo ao fim. Rachel sabia que se eliminasse toda a família, provavelmente deixaria alguma evidência, mesmo fazendo o seu melhor para evitar. Então, a caminho da casa da família, ela decidiu pegar uma garrafa de refrigerante de 2 litros e enchê-la com gasolina. Depois de realizar a parte mais horrível do crime, ela pegou a garrafa, molhou as vítimas com combustível e depois incendiou a casa, eliminando praticamente qualquer vestígio que ela possa ter deixado para trás. Mas há uma parte do crime que Rachel não previu. Durante a luta, ela acidentalmente se cortou com a faca que estava usando para realizar o ataque, causando uma lesão bastante séria em seu braço. Depois de incendiar a casa, ela correu de volta para casa para se limpar antes que alguém percebesse. Ela fez tudo isso sem que ninguém percebesse que havia saído de casa. Mas no caos de tudo isso, Rachel pulou uma cerca conectada à propriedade da família Doss. Depois de limpar em casa, ela correu de volta para a cerca dos Doss para remover quaisquer impressões ou evidências que possa ter deixado, novamente sem ser notada por ninguém. Quando ela voltou para casa, Rachel tirou suas roupas e as queimou no quintal junto com seus sapatos. Para completar, ela pegou a faca que havia usado naquela noite e a quebrou em 20 pedaços, espalhando o metal na floresta atrás de sua casa e queimando o cabo na mesma pilha em que queimou suas roupas.
A polícia recuperou a maior parte dos pedaços da faca que Rachel espalhou na floresta, mas nada mais foi achado. Mas conforme ela conversava com os investigadores, eles perceberam que a história era mais complexa do que parecia. A polícia se interessou pela parte do álibi de Rachel em que ela mencionou o pedido de Tanya para cometer o crime. A polícia localizou Tanya e ouviu a versão dela dos acontecimentos. Como eles logo descobririam, Tanya não tinha nenhuma má vontade em relação à família Doss e os considerava amigos próximos. Mas se isso é verdade, por que Rachel mentiu? Bem, ela não mentiu. Mais ou menos. Em crimes de grande magnitude, a polícia geralmente encaminha o suspeito para uma análise de saúde mental, a fim de determinar se há algum transtorno mental envolvido. Transtorno. No caso de Rachel, os investigadores ficaram chocados com os relatórios que voltaram de várias investigações psiquiátricas. Um dos profissionais acreditava que Rachel sofria de uma forma de esquizofrenia paranoide. Eles acreditavam que Rachel estava de alguma forma sendo sincera sobre Tanya. Veja, Rachel realmente acreditava que Tanya havia pedido a ela para eliminar Amanda Doss, mas isso simplesmente não aconteceu. De acordo com o psiquiatra, a conversa que Rachel teve com Tanya não passava de uma ilusão distorcida. Apesar de as duas terem conversado pouco antes de Amanda falecer. O conteúdo da discussão delas não tinha nada a ver com Rachel reivindicando a vida de Amanda. O psiquiatra acredita que a própria mente de Rachel foi capaz de transformar uma conversa comum em um pedido de assassinato. Isso isentou Tanya de qualquer envolvimento. No entanto, muitos questionam se isso isentou Rachel de envolvimento. Agora, obviamente, Rachel foi quem cometeu o crime, mas se ela não estava em sã consciência, ela realmente poderia ser responsabilizada por tal tragédia? Bem, de acordo com um psiquiatra, Rachel sabia que o que ela estava fazendo era moralmente errado. Ela sabia que tirar a vida de alguém era, bem, ruim. O fato de ela ter aproveitado todas as chances para esconder seu envolvimento provou isso, mas o médico acredita que Rachel sentiu como se fosse sua única opção, e em essência, era a coisa certa a fazer por qualquer motivo que seja. Um segundo psiquiatra afirmou que Rachel tinha consciência de que suas ações eram erradas, mas foi influenciada por declarações na televisão, outdoors e até conversas alheias. Rachel encontrou um significado oculto nessas várias vias e acreditou que o universo estava lhe dizendo para fazer isso, então ela o fez. Em uma entrevista com médicos, Rachel falou sobre ouvir cobras que começaram a falar com ela. Ela acreditava que essas cobras eram demônios e que podia ver fantasmas. Posteriormente, ela citou ter visto uma nuvem rosa onde cria estarem as almas das 3 vítimas. De acordo com os médicos, Rachel decidiu se entregar após se aprofundar em sua religião, provavelmente na tentativa de afastar os supostos demônios. Agora, como você pode esperar, a equipe de defesa de Rachel queria entrar com um pedido de insanidade, e se os médicos dela estiverem corretos em sua análise, quem poderia culpá-los? Rachel demonstrou todos os possíveis sinais de estar mentalmente doente, e o crime parece ter sido cometido enquanto Rachel estava lidando com sérios desafios mentais. Mas no final, por motivos incompreensíveis para mim, Rachel decidiu se declarar culpada das acusações contra ela. Devido à sua idade, Rachel foi colocada em um centro de detenção juvenil. Mas infelizmente, as coisas só pioraram para ela a partir daqui. Seu comportamento na prisão preocupou muito a equipe do presídio. Dizem que ela criou um culto de seguidores na prisão e era muito desrespeitosa com a equipe. Ela falava com amigos e seguidores sobre o perdão divino de forma distorcida e deturpada. Embora ela desse aparências externas de ser uma pessoa calma e equilibrada, a menor menção de ela fazer algo errado a fazia se tornar fria e distante. Desde sua prisão, o comportamento de Rachel tem sido péssimo. Os relatórios sobre sua estadia na prisão cessaram em 2012, mas naquele ano ela é conhecida por ter iniciado várias brigas com outros detentos. Ela tentou fugir de sua cela. Ela derrubou um dente de um detento, enfiou papel na fechadura da porta de sua cela para que pudesse abri-la quando quisesse, e foi pega planejando um ataque contra outro detento. Certa vez, ela fugiu de sua cela e perambulou pela prisão, fazendo o que queria. Ela conseguiu pegar uma lâmina de apontador de lápis, mas em vez de usá-la para atacar alguém, ela a usou para cortar o cabelo para que não pudesse ser usado contra ela em uma luta.
Na prisão, todos acreditam que Rachel precisa de intervenção médica para ter chance de melhorar. Porém, não foi mencionado se isso será obrigatório ou não. Como está, ela agora está sendo mantida em uma prisão feminina adulta no Texas, mas, pelo que sabemos, ela ainda não mostrou sinais de melhora. Ela deve ser elegível para liberdade condicional após passar mais 19 anos atrás das grades, mas a menos que ela receba a ajuda mental de que precisa, provavelmente não é preciso dizer que Rachel nunca mais verá a luz do dia. Agradeço por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você quer ver mais documentários de crimes reais como este, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever se quiser ajudar a apoiar o canal. A melhor maneira de fazer isso é apenas deixando um comentário abaixo, qualquer comentário. Isso ajuda o canal muito mais do que você pode imaginar. Se quiser ajudar financeiramente, você pode fazer isso clicando no botão azul de participar abaixo ou comprando uma caneca de histórias de crimes reais, como a que você vê na mesa atrás de mim no TyKnots.com. Mas com isso, meu nome é TyKnots e eu te vejo no próximo vídeo.